Aqui, nós estamos discutindo aqui a questão da política. E um dos problemas da política, os mais importantes, é a impunidade. Então, a sociedade cobrando que os políticos sejam punidos e eles entram na política na busca da impunidade. Vários entram na política para buscar o foro privilegiado, para buscar. O Supremo tem combatido isso o tempo todo, mas é muito difícil, porque o deputado ele tem algo que nós chamamos de imunidade parlamentar. E eles fazem uma confusão com essa imunidade parlamentar, né? Ele não se lembra de nada, eu nunca vi, eu não sei, mas quando chegam lá, ele começa a usufruir desses benefícios. E existe um corporativismo muito grande, né? Ele não respeita a ética, não respeita a justiça, não respeita os princípios sociais. E claro que tem uns políticos que respeitam. Eu estou colocando aqui a conduta dos bons políticos e dos maus políticos. Tem políticos que levam a sério o mandato, que protegem a comunidade, protegem a coletividade. Mas não são todos. Então é isso que nós temos que combater. Isso faz parte do combate social. Para isso nós temos que discutir, bater papo, conversar, não é certo? Para que não aconteça nada em pizza. Para que as coisas, as punições comecem a acontecer. Punição para todo mundo, para ser tratado como todo mundo de uma forma igual. E isso é uma sociedade evoluída, democrática, civilizada. Para isso nós temos que debater, conversar, tá bom? E o político, ele sempre busca os seus interesses. Primeiro, para depois procurar, né? A política do pão e circo é o mais comum. Você sabe muito bem que político patrocina jogo de futebol, patrocina festa, e aí depois ele vai lá no plenário e trazer todos os seus benefícios para ele, tá certo? O passado dele ele não está nem aí, ele está jogando pesado. O mal político, ele faz questão de expressar a sua maldade. É óbvio que isso aí é sozinho, coletivamente ele é um doce. Ele está nas bases eleitorais, está conversando, entendeu? Ele tem vários telefones pessoais para evitar contato com a população, não tem remorso, entendeu? E ele tem muitos inimigos e faz questão de ter esses inimigos para que ele fique na mídia, fale muita besteira, cria muita polêmica. Então isso tudo faz parte de uma percepção política que ele tem que estar sempre lembrado. O mal político é o mais lembrado. E o bom político está trabalhando, defendendo os interesses da coletividade, nem está na mídia. Por isso que o objetivo, né, do político é a manutenção do status quo, a manutenção do poder. Por isso você vê aí vários filhos de políticos ainda aí, o filho do Jader Barbalho, o filho do Efraim Moraes, o filho do ACM, o filho do Renan, os filhos do Bolsonaro, e assim você vai reproduzindo um modelo social completamente equivocado, tá certo? Utilizando justamente para acabar com isso, né? Por quê? Porque os bons políticos não conseguem fazer nada, os maus políticos se articulam lá dentro, e como eles são maioria, nós estamos numa pandemia, eles estão debatendo o Código Eleitoral, preocupados com a eleição do ano que vem. No meio da pandemia, desemprego, criança fora da escola, falta de verbas, dificuldade, e eles debatendo o Código Eleitoral. Então nem aí porque está acontecendo, tá certo? Eu votei na minha vida no 13, que o PT era partido político. O PT se juntou aos caras e ficou na vala comum. E aí não vota mais em partido, vota nas pessoas. Mas a gente não está tendo muita opção, porque não tem terceira via, não tem primeira via, não tem segunda via, tem Bolsonaro, Lula, e a terceira via toda brigando, na esquerda brigando, o Bolsonaro, essa desgrama que está aí. Então assim, uma posição política super complicada que tem que se discutir para a gente encontrar uma solução e não ficar se ofendendo e se agredindo. Essa é a discussão, por quê? Porque não existe mais fidelidade partidária. Acabou isso. Não tem mais princípio. Os partidos acabaram. Tudo é disfarce. Eles ficam disfarçando, ficam se organizando, né? Então, os ricos e poderosos estão unidos. Os pobres estão separados. Os pobres estão separados por ideologias idiotas, bobas. É óbvio que eu sou católico, praticante de minha religião, mas eu respeito. Mas as igrejas foram dominadas pelo discurso político ideológico de divisão.
contra a esquerda, que a esquerda também discute socialismo, e aí fica aquela discussão de fundo socialismo com capitalismo, e ideologia de gênero, e isso aí vai tirando o foco das pessoas, vai tirando o objetivo das pessoas, tá certo? Por isso que tem que debater a política, né? Por isso nós temos que participar da política, conversar com os colegas, orientar as pessoas a se posicionarem e não ficar aderindo a essas loucuras aí que levam simplesmente à divisão. Daqui a pouco a gente continua.